Garimpo já devastou 584 campos de futebol em 3 terras indígenas neste ano, diz Greenpeace. Artigo de Mônica Bergamo. Eu estou aqui no meio do campo de futebol da aldeia Ucre, na terra indígena Caiapó, ameaçadíssima pelo garimpo, aliás, ameaçada não, impactadíssima pelo garimpo nas terras indígenas, para falar sobre esse assunto e também criticar o uso desse termo campos de futebol para se referir à destruição de áreas na Amazônia. Claro que eu agradeço muito a Mônica Bergamo por ter entrado em contato com os dados do Greenpeace e trazido essa informação valiosa, mas que ainda precisa ser colocada em perspectiva para o grande público, né? E é claro que ela falou, garimpo já devastou 584 campos de futebol, ela não está falando que são campos de futebol, é uma área equivalente a tantos campos de futebol. Isso aí é da natureza da construção de uma manchete com tamanho limitado. Agora vocês estão vendo a imagem, a fotografia aérea do campo de futebol, onde eu estou sentado agora, né, esse quadrado vazio, né, você tem basicamente dois quadrados aí, né, um grande, maior, cercado de casas, é a aldeia Ucre, propriamente dita, e esse outro vazio, que é, de fato, o campo de futebol, né, então ele é... Brasil, país do futebol, o país da Amazônia, o país da destruição ambiental, usa o campo de futebol como medida de destruição da Amazônia. E a gente está acostumado com os dados mais chocantes, né? A Amazônia perde tantos campos de futebol por minuto, né? É um relógio que não para nunca. Enfim, se você falar hectares, eu tenho uma compreensão um pouco melhor, mas porque eu sou ecólogo e vivo trabalhando aí com questão de hectares. Mas para a maior parte das pessoas, um hectare não significa nada de concreto. Então justifica-se usar o termo campo de futebol. Mas ele é muito problemático, especialmente nessa questão do garimpo. O problema fundamental é que a área desse campo de futebol não dá a dimensão completa do estrago ambiental, da catástrofe que é a construção de um garimpo do tamanho desse campo de futebol. Vamos supor que houvesse... eu tô aqui na aldeia Ucre, né? Já falei, do lado do riozinho, que é o último rio dessa dimensão, desse porte. Eu já mostro ele para vocês, vou chegar lá na beira daqui a pouco. Completamente livre de garimpo, né, devido a uma luta muito árdua dos Caiapó, Mebem-Ocré, em combinação com cientistas e pessoal de ONGs internacionais. Então, imagine que fosse feito um garimpo do tamanho desse campo de futebol, lá em cima no riozinho. Você ia perder uma área, porque o rio é a artéria central da aldeia, é a artéria central da floresta. Você ia perder uma área, mas assim, milhares, milhões de vezes maior do que o tamanho desse campo de futebol. E é por isso que essa medida que é precária porque ela transforma uma área de floresta, onde vivem certos animais, onde há um certo conjunto de árvores, numa coisa líquida, né? Campos de futebol é como se fosse um commodity, né? É como se fosse arroz, é como se fosse qualquer coisa que pode ser substituída, né? Então você perde tantos campos de futebol, se diminui a perda de campo de futebol, eu estou feliz. Enquanto não é isso, né? São lugares específicos, são áreas ocupadas há milhões de anos por inúmeros organismos, há milhares de anos por inúmeros povos que estão sendo perdidas para sempre. E no caso específico do garimpo é muito mais grave, porque o tamanho da área não dá uma ideia da magnitude da destruição. Agora, tudo bem, legal. O dado que o Greenpeace conseguiu é em campo de futebol. Por quê? Porque eles estão no escritório olhando as imagens de satélite e estão registrando a abertura de áreas de garimpo. Maravilha, tem que quantificar em campo de futebol. Mas o problema é achar uma forma para Mônica Bergamo pegar esse dado e traduzir numa coisa mais real, mais palpável para quem está lendo a reportagem.
Acatimete, epa. Catimé, Menegapei. Lavando o prato. moicana, caiapa, moicana, mega, copo. Ai, Maria. Agora eu estou falando para vocês do centro da aldeia Aucre. Novamente olhando para a fotografia aérea, né? Dá para ver que a aldeia é quadrada, tradicionalmente redonda, né? Essa é a quadrada por um acidente e tem uma casinha bem no centro da aldeia, que é essa construção, é conhecida como a Casa do Guerreiro, Casa dos Homens ou Ngob, né? Em Mebem-Ocré. Melhor porque Casa dos Homens é machista, né? E os caiapós chamam de Ngob, né? Que pode ser usada, que é usada tanto por homens quanto por mulheres. Então, apesar de frequentemente faltar coisa para as pessoas aqui, faltar um medicamento, faltar uma comida, eles não têm acesso a tudo que precisam para ter uma vida plenamente confortável. E apesar de morar na frente de um rio que tem ouro, né, cobiçado pelo garimpo, eles resistem à tentação de abrir esse rio para o garimpo. E se fosse aberto um campo de futebol, né, como se fala por aí, de garimpo, ao lado desse rio, essa comunidade poderia ter um benefício financeiro num primeiro momento, mas rapidamente se degradaria profundamente, né? Todas as crianças saudáveis, bonitas, que vivem nessas casas do entorno, né? Ainda estão dormindo, estão acordando agora enquanto eu estou fazendo esse vídeo de madrugada, que são crianças felizes, estariam contaminadas pelo mercúrio do garimpo, ficariam doentes, teriam até a sua própria inteligência afetada. E então é uma tragédia de grandes dimensões e que não interessa se o ritmo de expansão do garimpo diminuiu no governo Lula em relação ao governo Bolsonaro. Se fosse aberto hoje um garimpo aqui, nesse rio, é uma destruição de mundos, é uma coisa tão séria que não pode ser expressa em termos de um campo de futebol, que não pode ser comemorada, porque, poxa, no tempo de Bolsonaro a expansão era mais rápida e agora está mais lenta. Então é isso que os jornalistas precisam vir, né? Chegar aqui, botar os pés nesse lugar e falar, olha aqui, essa turma está lutando contra o garimpo, aquela está perdendo, o garimpo invadiu ali, aquele rio ali que era limpo até ontem, agora já começou a ser contaminado pelo mercúrio do garimpo. É isso que a gente precisa da Mônica Bergamo aqui. Um levantamento via satélite feito pelo Greenpeace identificou que o garimpo devastou entre janeiro e junho deste ano. Entre janeiro e junho deste ano de 2024, tá? É o segundo ano do governo Lula, tá? Não é que acabou de assumir, essa conta já é do Lula. O genocídio indígena está sendo tolerado pelo novo governo. Não dá para ficar botando para sempre na conta de Bolsonaro. Um total de 417 hectares nas terras indígenas Kayapó. Terra indígena Kayapó, de onde eu falo agora. Então aí vocês estão vendo, né? Aqui fica a aldeia Aucre e aqui o riozinho. Dá uma olhada na dimensão do rio, ali dá para ter uma boa noção, né? Não é um rio gigantesco da Amazônia, né? Como Xingu, Tapajós, etc., claro, né? Mas também não é um riozinho tão pequeno, né? Ele tem os seus 30 a 40 metros de largura, né? Dependendo do trecho, né? Pode ser 20, né? Ele se espraia, depois ele se aperta, como todo rio. Mas, enfim, é um rio, não é um igarapé, né? E esse rio, com essa dimensão, ele está completamente livre de garimpos, né? Por quê? Porque ele está todo dentro da terra indígena Kayapó. E um rio desse tem mais de uma centena de quilômetros de comprimento. Então, quem anda no rio desse fica impressionado. Nossa, mas ele é comprido, né? Sim, é compridíssimo, né? É assim que funcionam os rios, né?
E, enfim, ele só está livre de garimpos porque ele está inteiro dentro da terra indígena Kayapó. E a terra indígena Kayapó só consegue comportar um rio desse inteiro dentro da terra indígena porque ela tem grandes dimensões. É uma das maiores terras indígenas do país. Você vai encontrar isso no Munduruku, você vai encontrar nos Yanomami, mas povos indígenas que têm terras bem menores, né, com menos de 100 mil hectares, né, não vão ter um rio dessa dimensão totalmente preservado. E o funcionamento de um rio desse é muito diferente de um igarapézinho que corre na sombra. Isso aqui é uma maravilha. Esse rio tem água quente, né? Esse rio é rico em peixes. É bom fazer uma aldeia na beira desse rio, né? Ele é acolhedor, né? Então, a destruição permanente de um rio desse por um garimpo é uma tragédia de grandes dimensões que não tem como ser expressa na forma de simples Munduruku e Yanomami. A medida equivale a cerca de 584 campos de futebol. O dado, segundo a organização, alerta para o fato de que, apesar dos esforços empreendidos pelo governo Lula para coibir a atividade, ainda há muito o que ser feito. Vejam só agora, né? Agora a gente tem problemas de outra ordem, né? Ela fala, apesar dos esforços do governo Lula para coibir a atividade, ainda há muito o que ser feito, né? Eu diria, essa é a interpretação dela, né? A minha interpretação é que os esforços não foram suficientes, né? Agora, por quê? Por que eu falo isso? Porque eu quero mais esforços, mais investimento. Agora, por que Mônica Bergamo não diz que ela quer mais esforços, né? Porque a nossa imprensa ela é comprometida com a ideia neoliberal, ela é comprometida com um teto de gastos, né? E mais esforços é mais gasto. Como é que vai ter mais gasto se o governo não pode gastar mais? Então ela diz, apesar dos esforços, os esforços existem, ainda há muito o que ser feito. O que pode ser feito? Legislação, mudar a certificação do ouro, aquele papo mole, como se isso fosse impedir garimpeiro de atuar, né? Os esforços não estão sendo suficientes. Esse é o recado de quem está realmente preocupado com os povos indígenas e com áreas como essa. Um dos grandes apelos dos povos originários é a desintrusão de seus territórios, que é a expulsão total dos garimpeiros de suas terras. Isso já foi feito na terra Yanomami em 2023. A expulsão dos garimpos já foi feita na terra Yanomami em 2023? Olha que loucura, não foi! Foi iniciado, começaram, mas não completou, né? Os garimpeiros voltaram, isso já foi feito em 2023. Eu não sei se esse cara do Greenpeace falou isso para Mônica Bergamo, ou se ele falou uma coisa mais complexa e ela escreveu isso, mas de toda forma, Mônica Bergamo sabe que isso não foi feito, tá? Né? Foi iniciado, é diferente. Mas os Kayapó e os Munduruku seguem aguardando quando isso vai acontecer, afirma o porta-voz da Frente dos Povos Indígenas do Greenpeace, José Eduardo Dantas. Pois é, seguem aguardando, né? A história é mais complexa do que essa, né? Eu vindo aqui para a aldeia Ocre, né? Eu subo esse rio e no início da viagem eu viajo ao longo do Rio Fresco. E o Rio Fresco está completamente tomado pelo garimpo. Eu testemunhei esse processo acontecendo no governo Bolsonaro e vim para a terra indígena Kayapó logo no início do governo Lula, na expectativa de que já não houvesse balsas garimpeiras atuando ali. Na verdade, os próprios garimpeiros também tinham essa expectativa, porque logo nos primeiros dias do governo, muita gente foi saindo da terra. Mas como não acontecia nada, eles foram voltando, né? E a gente já está aí na metade do governo, e até agora nada de substancial. Então, falhou na terra indígena Yanomami, porque os garimpeiros ainda estão lá, não no mesmo número, mas estão expandindo áreas de garimpo, quer dizer, estão contaminando áreas que ainda estão preservadas. E aqui na terra indígena Kayapó, estamos no mesmo ritmo praticamente que no governo Bolsonaro. Agora, quando eu digo que a coisa é mais complexa, é porque
quando fala se as comunidades estão esperando a desintrusão, no caso do Yanomami, isso aí pode até refletir melhor a verdade, mas no caso do Kayapó, você tem comunidades que estão completamente dominadas pela ideia do garimpo, que o rio já está destruído, que elas estão cooptadas, né? Que elas já não têm mais a natureza bela e elas, de certa forma, dependem daquela atividade de garimpo. Então elas acolhem as atividades garimpeiras, né? O Kayapó é um povo guerreiro, né? Então, se o Kayapó quiser mesmo eliminar um foco garimpeiro, ele consegue. A questão é que ele precisa de apoio para poder se livrar dessa dependência, né? Desse crack, dessa pedra de crack que é o garimpo. E aí você precisa de uma rede de apoio, de subsistência, de amparo, de recuperação ambiental. Então é muito mais complexo que isso, do que dizer que a comunidade está aguardando a desintrusão. O garimpo destrói ecossistemas, desestabiliza populações tradicionais e ameaça a nossa capacidade de combater a crise climática. Por isso, a expulsão dos garimpeiros ilegais e a defesa dos territórios indígenas... Mônica, olha só, presta atenção, não precisa escrever a expulsão dos garimpeiros ilegais, não existem garimpeiros legais em terras indígenas. Então vamos falar a expulsão dos garimpeiros, né? Porque quando você fala garimpeiros ilegais, parece que você está fomentando a ideia de que pode ter um garimpeiro legal. E isso aí está dentro dessa lei do marco temporal, que busca regulamentar a mineração em terras indígenas. Então esse é um outro golpe. Você tem os garimpeiros ilegais e você tem uma turma querendo entrar aqui para fazer a garimpagem legal, né? E não tem nada de legal em exploração de ouro na Amazônia. Então não precisa escrever assim não. Pode botar garimpeiro só, que está muito bom. Indígenas precisam ser pautas defendidas por todos nós, acrescenta. O levantamento aponta que os índices de desmatamento dentro dos territórios diminuíram de forma expressiva em comparação a anos anteriores. Pois é, diminuiu, claro que diminuiu. Bolsonaro era um bandido da maior bandidagem. Bolsonaro era o garimpeiro, né? Enquanto Lula era um sindicalista, Bolsonaro andava com... Ele falou mesmo, ele mesmo falou, ele andava com material de garimpo para, se ele fosse andando, se ele passasse por um riozinho, ele dava uma faiscada, né? Então, e é um bandido como qualquer bandido que tá aí num presídio, um criminoso, um ladrão, um trombadinha, como a gente está vendo aí agora na coisa das joias. Então dizer que a coisa melhorou em relação a Bolsonaro é ridículo, a situação segue gravíssima. Então mesmo que tenha diminuído a exploração de ouro, em relação ao governo anterior, se a gente perdesse esse rio agora, esse rio é um patrimônio do povo brasileiro. A gente tem programa de visitação, tem jovens de universidades do mundo inteiro que vêm aqui acampar aqui em contato com os Kayapó para conhecer essa floresta, né? E você, brasileiro, que quer conhecer a Amazônia, vem aqui, entre em contato, procura no site, né? Procura ali turismo, Kayapó, ecoturismo, você vai encontrar, tem editais abertos, né? Tá aberto para quem quiser conhecer. Imagina se a gente perde esse patrimônio do povo brasileiro porque abriu um campo de futebol ali em cima. Mesmo que seja menor do que no governo Bolsonaro, seria uma tragédia nacional de grandes proporções. Mas alerta que garimpeiros têm aberto novas áreas no entorno de regiões já exploradas, como forma de dificultar detecção por imagens de satélite. A terra Kayapó foi a mais afetada no primeiro semestre desse ano. Pois é, isso me mata de tristeza, né? Porque a minha terra Kayapó, isso aqui é um verdadeiro paraíso que eu conheci meados da década de 90 e me encantei de tal forma que resolvi nunca me separar dessa coisa tão maravilhosa. E na época ela era agredida pela exploração de mogno, né? Mas o mogno nunca teve nem de perto um impacto da dimensão do garimpo. A gente já passava por cima de alguns garimpos abandonados ali que foram explorados nos anos 80 e a ilusão que a gente tinha era que isso era uma coisa do passado, que tinha ficado para trás, que bastava a gente contornar a questão da madeira e isso aqui estaria preservado aí pelas próximas gerações.
Mas não, o garimpo ressurgiu. E sabe quando que ressurgiu? Ele começou a se fortalecer ainda no governo Dilma. Tá? Depois explodiu com Bolsonaro e Lula não está resolvendo, está diminuindo do nível Bolsonaro, está voltando para o nível Dilma, mas não é para voltar para o nível Dilma, é para voltar para aquele momento, início dos anos 90, quando houve a demarcação, quando houve a desintrusão total daqueles garimpos. Não é para ter uma diminuição da atividade garimpeira, é para ter o fim da atividade garimpeira. Tendo perdido 227 hectares para atividade ilegal. Ilegal, mas que estão tentando legalizar de toda forma, né? Vocês acompanharam o julgamento do marco temporal no STF? Vocês viram que o Dias Toffoli estava ali falando a gente precisa regulamentar a mineração em terras indígenas, o Congresso está pedindo, a gente tem que fazer isso. Então tem gente, inclusive dentro do STF, colocada pelo PT dentro do STF, né? Porque aqueles dois do Bolsonaro são bandidos como ele. Mas o pessoal do PT também não tá do lado dos povos indígenas. Então, quando o pessoal fala nós e eles, aliados, adversários, quando compara a questão com um jogo de xadrez, de peças brancas e pretas, eu não consigo aceitar essas analogias. Eu acho que está praticamente todo mundo contra os povos indígenas, contra a Constituição de 1988. Em comparação ao mesmo período de 2023, porém, foi registrada uma queda de 61,18% na abertura de novas áreas na região, segundo a organização ambiental. A terra Yanomami, por sua vez, perdeu 169,6 hectares nos 6 primeiros meses do ano. É aquilo que a gente se acostumou a chamar de genocídio Yanomami, né? Genocídio. É isso que está acontecendo. Então, diminuiu o ritmo do genocídio. Imaginem se acaba a Segunda Guerra Mundial, né? Hitler é derrotado e a mortandade, o assassinato de judeus não para. Ele diminui 60%. O que vocês falariam de uma situação como essa? O número de judeus mortos na câmara de gás diminuiu 60%. Oh, que beleza! Não! O genocídio indígena continua. Se comparado aos alertas captados no primeiro semestre de 2023, houve uma redução de 5,92%. Ao analisar as imagens de satélite, os pesquisadores ainda identificaram uma migração do garimpo para a região sul do território Yanomami, na área mais próxima do Amazonas. Já a terra indígena Munduruku contabilizou 20,2 hectares abertos por garimpeiros na primeira metade desse ano. O Greenpeace ainda chama a atenção para o avanço da atividade perto de outras áreas protegidas, como o Parque Nacional do Pico da Neblina, o Parque Nacional dos Campos Amazônicos. As áreas indígenas Apurinã, 7 de setembro e Zoró também estariam sob ameaça de novos focos de garimpo. Muito bem, esse então é o texto de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Eu parabenizo o Greenpeace pela pesquisa importante, agradeço novamente a Mônica Bergamo por nos trazer essa informação e reenfatizo que falta ir um pouco além, né? Falta a gente ter a própria Mônica Bergamo aqui com os pés dentro dessa água, bebendo desse rio livre de garimpo, para falar especificamente como que o garimpo na Amazônia é uma tragédia de grandes proporções que vai muito além de medidas abstratas como o número de campos de futebol destruídos, que não dão a verdadeira dimensão da tragédia. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.